Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a sua ajuda a fim de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar nossos vídeos, bem como inscrever-se em nosso canal e também ativar o sininho, não é? A fim de receber todas as nossas notificações. Meus irmãos, eu acho interessante nós tratarmos sobre isso. E de antemão eu gostaria de fazer a distinção de livros apócrifos para pseudepígrafos, ok? Há uma distinção. Os livros apócrifos são aqueles livros a mais que estão na Bíblia tida como católica, não é? Ou ecumênica e não estão na chamada Bíblia protestante. E os pseudepígrafos, por sua vez, são, na verdade, aqueles livros que nem o catolicismo romano, nem o protestantismo considera como inspirados e devem ser totalmente rejeitados, ok? A palavra pseudepígrafo, por sua vez, significa falso escrito. Por quê? Porque coloca em dúvida a questão da autoria, se de fato foi o autor mesmo mencionado no livro, quem de fato escreveu o que está escrito ali. Portanto, nós devemos fazer essa distinção, sim. E ao tratar sobre os chamados livros apócrifos, o que significa a palavra apócrifo? A palavra apócrifo, por sua vez, significa oculto, escondido. Os livros apócrifos, eles foram escritos num período que nós, dentro da teologia, gostamos de chamar de período interbíblico, ok? Esse período é um período entre o livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, ao Evangelho segundo Mateus. Este livro, por sua vez, ou esse tempo, não é, chamado interbíblico, é um período de 4 séculos de silêncio profético, onde Deus se calou e onde Deus não falou mais com os homens. E esses livros, por sua vez, os apócrifos, né, foram escritos exatamente neste período. É por isso que antigamente nós tínhamos algumas Bíblias que traziam 4 páginas em brancos, separando o Antigo do Novo Testamento. Por quê? Porque essas páginas, na verdade, representavam esses 4 séculos de silêncio profético. E por esta razão nós entendemos que os chamados apócrifos, né, como por exemplo 1º e 2º Macabeus, o livro apócrifo de Tobias, de Judite e outros, não é, de fato não são inspirados pelo fato de ter sido escritos neste período. Mas apenas um adendo aqui, ok? Não é pelo fato dos apócrifos não ser inspirados por Deus, e nós protestantes ou reformados rejeitamos isso, não é pelo fato disso que nós não cremos e não entendemos que há fatos importantes e históricos nesses livros chamados apócrifos. Inclusive, Martim Lutero, não é, o ilustre reformador protestante do século XVI, ele via sim uma relevância nos livros apócrifos e ele ensinava e também incentivava as pessoas a lerem as literaturas apócrifas. Por quê? Porque há muita coisa proveitosa e também válida nesses livros apócrifos. Lutero incentivava as pessoas a lerem sim estes livros. E, portanto, eu penso que é muito coerente. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 21, ele disse assim: examinai tudo e retende o que é bom. Portanto, nós devemos sim examinar tudo, julgar todas as coisas e reter apenas aquilo que é bom, que de fato está de acordo com o ensino da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, nós rejeitamos os apócrifos pelo fato de não vermos uma inspiração divina neles. Contudo, há fatos históricos e há coisas proveitosas e válidas para o leitor e o estudante da Bíblia e até mesmo da teologia, ok? Portanto, meus irmãos, eu gostaria sucintamente de apresentar-lhes algumas razões
para rejeitarmos os chamados apócrifos, rejeitarmos no sentido de inspirados, ok? A primeira razão é porque Cristo nunca fez menção e, na verdade, nunca viu os apócrifos como inspirados, não é? No Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, verso de número 44, Jesus disse que naquele dia se cumpriu o que estava escrito ao seu respeito, o que estava escrito na lei. Obviamente ele está fazendo uma referência ao Pentateuco ou à Torá, não é? O que estava escrito também nos profetas, o que fica subentendido os profetas maiores e menores, e também o que estava escrito nos Salmos. Percebe que Jesus em momento algum faz citação de apócrifos, e, portanto, ele vê apenas os 39 livros do Antigo Testamento como sendo de fato inspirados. Tudo que estava escrito lá se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A segunda razão para rejeitarmos os livros apócrifos é porque nenhum escritor bíblico faz citação, ou melhor, vê os apócrifos como sendo inspirados, ok? A terceira razão é porque nenhum historiador, nenhum filósofo, nenhum pai da igreja via esses apócrifos como sendo inspirados. Por exemplo, Fílon de Alexandria, o historiador judeu secular confiável Flávio Joséfo, nunca viu estes livros como sendo inspirados. Mesmo autores não cristãos não conseguiam ver uma certa inspiração nessas literaturas apócrifas. São Jerônimo, quando traduziu a Vulgata Latina, não é? A palavra Vulgata significa comum. Por quê? Porque foi traduzido no idioma comum do povo da época, isto é, o latim. E, portanto, São Jerônimo, quando traduziu a Vulgata Latina, isto é, a Bíblia em latim, no ano 405 depois de Cristo, ele não inseriu os chamados livros apócrifos na Escritura. Por quê? Porque penso que São Jerônimo não via esses apócrifos como sendo inspirados. A quarta razão para rejeitarmos esses livros apócrifos é porque os reformadores nunca viram esses livros como de fato sendo inspirados por Deus. Meus irmãos, se esses livros fossem colocados, inclusos na chamada Bíblia protestante, nós teríamos grandes contradições. Daí sim nós teríamos erros, equívocos e contradições no texto bíblico. Por exemplo, o livro apócrifo de Tobias traz a ideia da salvação por obras, contradizendo o ensino geral da Escritura que a salvação é tão somente pela graça mediante a fé em Cristo. Se fosse colocado também o segundo livro de Macabeus, por exemplo, traz a ideia do purgatório e também da oração aos mortos. Percebe que isso entraria em contradição com todos os 66 livros inspirados por Deus, meus irmãos. Portanto, nós devemos atentar para isso. Os 66 livros são inspirados, por quê? Porque a resposta é muito simples e muito coerente. Os 66 livros se harmonizam entre si. Não há contradição, não há equívoco em nenhum trecho da palavra de Deus nos 66 livros canônicos. Por quê? Porque há uma harmonia perfeita, brilhante entre si. Portanto, nós cremos que de fato são inspirados porque se harmonizam. Meus irmãos, em síntese, os livros apócrifos devem ser rejeitados como inspirados. Contudo, eles não devem ser rejeitados como fonte de pesquisa, de consulta, de informação e assim por diante. Ok? Abraço.